Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos mergulhando no último lançamento do ano da distribuição de hacking ético mais famosa do mundo, Kali Linux 2025.4. Agora, geralmente as atualizações de final de ano são apenas pequenas correções de bugs e um tapinha nas costas. Mas eles na OffSec realmente fizeram algumas mudanças bastante massivas. Desta vez estamos falando sobre uma revisão completa de como você baixa o sistema operacional, a morte do Xi11 no GNOME, novos brinquedos para hackers móveis com NetHunter, sim, até mesmo um mod de Halloween que perdeu o feriado, mas é legal demais para ser ignorado. Quer você seja um pentester experiente ou esteja apenas começando sua jornada no Linux, vou detalhar isso para que você saiba exatamente o que está sendo executado em sua máquina. Vamos começar com o que você vê primeiro, os ambientes de desktop. Kali atualizou o suporte para todos os grandes players, GNOME, KDE e Xi. Primeiro, GNOME 49. Se você prefere o visual moderno e polido, essa atualização é enorme. Os desenvolvedores deram aos temas uma nova camada de tinta para que tudo parecesse mais nítido. Mas as mudanças funcionais são o que importa aqui. Você sabe como a grade do aplicativo pode ficar confusa quando você tem centenas de ferramentas de hacking instaladas. Bem, finalmente, a grade de aplicativos do GNOME organiza as ferramentas Kali em pastas, assim como o menu clássico. Isso torna muito intuitivo encontrar aquele sniffer ou cracker de senha específico sem rolar por dias. Além disso, eles substituíram o reprodutor de vídeo Totem por um novo aplicativo chamado Showtime. É mais rápido e limpo, mas minha atualização favorita de qualidade de vida, o atalho. Você pode finalmente abrir um terminal usando Ctrl+Alt+T. Eu sei que parece pequeno, mas para nós, usuários de Linux, esse atalho é uma memória muscular e fazê-lo funcionar nativamente é uma obrigação. Agora aqui está a parte controversa. O suporte à seção Xi11 desapareceu. É isso mesmo. O GNOME 49 em Kali agora é apenas VLAN. Por muito tempo as pessoas evitaram o VLAN porque ferramentas de hacking e gravadores de tela não funcionavam bem com ele. Mas a equipe Kali promete que a transição será perfeita e até mesmo o suporte a máquinas virtuais, que costumava ser um pesadelo no VLAN, agora é excelente. Se você é um usuário do KDE, você foi atualizado para o Plasma 6.5. Isso reúne dois ciclos de lançamento principais. Os recursos de destaque aqui são o ladrilho flexível da janela, que é ótimo para multitarefa com vários terminais abertos, e uma nova ferramenta de captura de tela com melhores recursos de edição. Eles também adicionaram correspondência difusa ao KRunner. Essa é a barra de pesquisa que você usa para iniciar aplicativos. Basicamente, se você digitar rápido e digitar incorretamente o nome de um aplicativo, o KRunner agora é inteligente o suficiente para saber o que você quer dizer e encontrá-lo de qualquer maneira. E para os puristas que usam o XFCE padrão, finalmente temos paridade de cores. No passado, a personalização de cores no XFCE era um pouco limitada em comparação com o GNOME ou KDE. Agora você pode personalizar totalmente as cores da sua instalação Kali. Estamos falando de ícones, decorações de janelas GTK e gerenciador de janelas. Você pode ajustar quase tudo no aplicativo Appearance, embora para programas Qt você ainda precise usar Qt5 ou Qt6, que vêm instalados por padrão. Estamos prestes a entrar no modo Halloween e na grande mudança em como você realmente baixa Kali, o que pode confundir muitos novatos. Mas antes de fazer isso, se você está gostando deste detalhamento e deseja se manter atualizado sobre todas as mudanças em distribuições Linux, testes e tutoriais, clique no botão de inscrição e toque o sino. Isso realmente ajuda o canal a crescer e garante que você não perca quando a próxima grande distribuição for lançada. Muito obrigado! Ok, eu sei que é dezembro e o Halloween foi há meses, mas os desenvolvedores adicionaram algo divertido chamado modo Halloween. Foi originalmente para um concurso de Bunking Curve, mas na verdade é uma mudança de tema muito legal. Ele está oculto no menu agora, mas você pode forçá-lo a ser executado através do terminal. Se você digitar o comando a seguir, toda a sua área de trabalho se transformará nesta estética assustadora com tema de hacker. É baseado na ferramenta Kali Undercover, que geralmente faz com que seu Kali pareça com o Windows para esconder o que você está fazendo em público. Esta versão simplesmente faz com que pareça incrível. Experimente se quiser apimentar seu espaço de trabalho. Agora precisamos falar sobre a mudança mais significativa no 2025.4 em relação a como você obtém um sistema operacional. Isso é muito importante para iniciantes ou para qualquer pessoa que esteja tentando baixar o Kali pela primeira vez. A imagem live agora é distribuída apenas via BitTorrent. Vou explicar por quê. Normalmente você pode baixar isso do Linux diretamente de um navegador ou via torrent. Os downloads diretos são hospedados em Mirrors ou Cloudflare. Cloudflare é rápido, mas tem um limite rígido de tamanho de arquivo, especificamente em torno de 5 GB. Kali está ficando grande. Realmente grande.
Conforme o tempo passa, os pacotes são atualizados, novas dependências são adicionadas e as ferramentas ficam mais complexas. A imagem ao vivo, que permite executar o Kali a partir de um pendrive sem instalá-lo e permite instalá-lo posteriormente, finalmente ultrapassou a linha dos 5 GB. Os desenvolvedores tiveram uma escolha: remover as ferramentas de hacking para manter o tamanho baixo ou manter as ferramentas e mover o método de download. Eles escolheram a opção 2, obviamente, e é a decisão certa. Não queremos descartar a versão do Kali ao vivo, então se você quiser a imagem ao vivo, você deve usar um cliente torrent. No entanto, se você estiver instalando apenas em um disco rígido, a imagem do instalador, que não possui o modo Live Desktop, ainda tem menos de 5 GB e pode ser baixada normalmente. O mesmo vale para as imagens de VM pré-construídas, que na verdade são as menores porque usam compactação agressiva. Portanto, não entre em pânico se encontrar um link direto para download da versão ao vivo. Pegue um cliente torrent pronto. Não seria um lançamento de Kali sem alguns brinquedos novos no arsenal. Esta atualização adiciona 3 ferramentas específicas aos repositórios de rede. Primeiro, o BPF Linker, uma ferramenta para vinculação estática de programas BPF. Em segundo lugar, EvilWinRMPY é uma ferramenta baseada em Python para executar comandos ou máquinas Windows remotas. Se você fizer testes de penetração em servidores Windows, este será seu novo melhor amigo. E terceiro, Xstrike AI. Este parece futurista. É um servidor MCP que permite que agentes de inteligência artificial executem ferramentas de forma autônoma. Estamos vendo a inteligência artificial entrar cada vez mais no espaço do hacking e este é um excelente exemplo. Nos bastidores, o kernel foi aumentado para 6.16. Isso garante melhor compatibilidade de hardware, especialmente se você estiver executando o Kali em um laptop totalmente novo com as placas Wi-Fi ou GPU mais recentes. Para hackers fãs de telefones, Kali NetHunter recebeu um pouco de atenção. Estamos entrando na era do Android 16. A equipe adicionou suporte para a família Samsung Galaxy S10 executando o Lineagios 23. Isso inclui suporte para injeção sem fio interna, que é vital para ataques de Wi-Fi, e até pode suportar barramento se você estiver interessado em hackear carros. Também houve alguns bugs irritantes na versão anterior, especificamente no terminal NetHunter. Costumava fechar a sessão se você pressionasse Ctrl mais C dentro do ambiente de disco. Isso foi corrigido e o terminal está estável novamente. Além disso, o Wi-Fi Pumpkin 3, uma estrutura para ataques de pontos de acesso não autorizados, agora tem uma prévia disponível no aplicativo NetHunter, juntamente com modelos atualizados para simular páginas de login falsas como Facebook, Instagram e iCloud. Mas lembre-se, use isso apenas para fins educacionais e testes autorizados. Uma coisa sempre apreciada na equipe Kali é o quanto eles investem em documentação. Eles adicionaram novos guias, incluindo como corrigir problemas gráficos em instalações bare metal e como instalar o NetHunter no Samsung S10 que mencionei anteriormente. Eles também adicionaram espelhos na Índia, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Esta é uma ótima notícia porque significa velocidades de download mais rápidas e menos carga no servidor principal. Então, como você chega lá? Se você estiver fazendo uma nova instalação, acesse kali.org. Lembre-se, pegue o torrent para a imagem ao vivo. Se você já possui o Kali instalado e deseja apenas atualizar, esse é o procedimento padrão. Abra seu terminal e digite o seguinte. Feito isso, você pode querer limpar um pouco, mas o mais importante, verifique se é necessária uma reinicialização. Após a reinicialização, você pode verificar sua versão digitando o seguinte. E esse é o resumo do Kali Linux 2025.4, é um final de ano sólido. A mudança para o Vailano GNOME é ousada e a mudança para o BitTorrent para a imagem ao vivo é um mal necessário para o software moderno cada vez maior. Estamos curiosos para saber qual ambiente de desktop você está executando no Kali. Você é uma pessoa exigente ou prefere o XFCE pelo baixo uso de recursos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e se você achou este vídeo útil. Aperte o botão curtir e se ainda não se inscreveu em nosso canal. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.